Ela é brilhante, MBA em Harvard, apresentações impecáveis, raciocínio afiado, postura profissional que inspira respeito. Quando fala, as pessoas ouvem. Quando recomenda algo, executivos seguem suas ideias e suas decisões economizam milhões. Mas, na hora de celebrar o sucesso, algo muda. Ela sugere jantar em um restaurante caro, esperando que a empresa pague. E, de repente, o ar muda. Os olhares se cruzam. A energia da sala se transforma. Quando ela diz que homens devem pagar o jantar porque é isso que cavaleiros fazem, as sobrancelhas se levantam. E quando fala, genuinamente confusa, sobre o motivo de seus 3 últimos relacionamentos terem fracassado, apesar de ela ser a parceira perfeita, a dissonância cognitiva se torna impossível de ignorar. Você conhece essa mulher. Ela está em toda parte. É a colega deslumbrante que analisa dados complexos, mas não consegue entender por que os homens não se comprometem. É a amiga linda, doutora em psicologia, que acredita que sua aparência a isenta de desenvolver habilidades emocionais. E o que torna isso fascinante é o paradoxo. Essas mulheres não são burras, são, na verdade, incrivelmente inteligentes, excelentes no trabalho, rápidas em análise, afiadas em estratégia. Mas, em algum ponto da vida, algo deu errado. Algo que não tem a ver com o QI, e sim com o tipo de realidade emocional em que cresceram. Hoje, eu vou desconstruir tudo o que você acredita sobre beleza, inteligência e relacionamentos. Porque o que eu vou te mostrar explica o fenômeno mais confuso dos encontros modernos. Por que as mulheres mais bonitas frequentemente tomam as decisões mais catastróficas sobre amor, relacionamentos e a natureza humana? E a resposta, embora simples, é devastadora. Mulheres bonitas são ingênuas em relacionamentos por um motivo brutal. Ninguém nunca lhes disse a verdade sobre nada que realmente importa. Nem uma vez, nem ocasionalmente. Nunca. Durante 20, 30, às vezes 40 anos, essas mulheres viveram em um universo paralelo. Um mundo onde a verdade desaparece no instante em que a beleza aparece. E no lugar da verdade, nasce algo muito mais perigoso: a validação estratégica. Porque quando uma mulher possui algo que os homens desejam desesperadamente, sua beleza, sua atenção, seu corpo, os homens começam a agir de maneira previsível. Eles dizem o que ela quer ouvir, fazem o que acreditam que vai agradá-la e aprendem que ser honesto é perder, enquanto mentir é ganhar. Não se trata de uma conspiração. É uma economia, uma lógica de incentivos que recompensa a ilusão e pune a realidade. E quanto mais bonita a mulher, mais caro é o preço da verdade ao redor dela. Por isso, o que parece ingenuidade não é falta de inteligência, é o resultado de décadas de reforço social, onde toda a verdade foi filtrada pelo desejo e toda a mentira recompensada pelo afeto. Ela se torna, sem perceber, a arquiteta de sua própria confusão. Alguém que toma decisões baseadas em dados falsos, em verdades fabricadas que servem aos desejos dos outros, não ao crescimento dela. E o que acontece quando uma pessoa constrói sua visão de mundo em cima de mentiras sinceras? Ela cria o oposto do que deseja, com precisão cirúrgica. Mas para entender como essa tragédia começa, como uma mulher deixa de ouvir a verdade ainda na adolescência, precisamos voltar no tempo. Precisamos revisitar o momento exato em que a beleza nasceu e a verdade morreu. Ela tem 13 anos, talvez 14. Ontem era invisível, só mais uma adolescente tentando entender a lição de matemática e as hierarquias cruéis da escola. Hoje, tudo mudou. A puberdade chegou como uma explosão nuclear. E, de repente, o mundo inteiro parece notar sua existência. Olhares na rua, comentários sussurrados, atenções que ela não pediu, mas que agora definem a maneira como todos a tratam. Garotos da mesma idade, homens mais velhos, professores, pais de amigas, todos parecem reagir a ela de uma forma nova, diferente, intensa. Ela não entende completamente, mas sente o poder. Um poder que não conquistou, apenas recebeu. E com ele, algo começa a se perder. Nesse momento exato,
a verdade morre. Não de forma dramática, mas silenciosa. Um desaparecimento lento e invisível, como se o mundo ao redor dela tivesse decidido ao mesmo tempo que ser honesto com ela não compensa mais. Os homens, jovens e adultos, não são vilões. São racionais. Eles descobrem rapidamente que dizer a verdade a uma mulher bonita é uma péssima estratégia. Mas dizer o que ela quer ouvir? Isso abre portas. É o início do colapso da verdade emocional. Pense como um economista por um instante. Em qualquer sistema, quando algo tem valor demais, beleza, atenção, desejo, as regras do mercado mudam. A honestidade deixa de ser moeda e a validação estratégica assume o controle. Cada palavra dita a ela a partir daquele momento é um investimento. Cada elogio, uma tentativa de obter retorno. Cada silêncio, uma escolha política. Ela ainda é uma menina, emocionalmente imatura, tentando entender quem ela é. Mas agora, os homens ao redor dela tratam cada interação como uma negociação emocional, onde a sinceridade é o risco e o interesse a recompensa. A partir daí, ela nunca mais ouvirá a verdade de nenhum homem, nenhuma vez. O mundo começa a lhe dizer o que ela quer ouvir e a punir de forma sutil quem ousa fazer o contrário. Se ela pergunta, "Você acha que eu exagerei?", o homem que diz sim é afastado. O que diz não é recompensado. Assim nasce um ciclo de condicionamento comportamental, um sistema psicológico e social onde a verdade é punida e a mentira é premiada. Com o tempo, essa dinâmica se solidifica. Ela aprende que o desconforto é inimigo, que a discordância é traição e que a validação é amor. Mas a realidade é implacável. A cada mentira que ela recompensa, ela cava mais fundo o buraco que a separa do mundo real. E, ironicamente, quanto mais poderosa se torna a sua beleza, mais fraca se torna a sua percepção da realidade. Há, no entanto, 3 tipos de homens que resistem a esse sistema. Os primeiros são os honestos radicais. Homens que colocam princípios acima de resultados. Eles dizem a verdade mesmo quando isso lhes custa tudo. São raros, talvez 2% da população, e quase sempre pagam caro por isso. Os segundos são os homens no espectro autista, para quem a mentira social não faz sentido. Eles falam o que pensam não por coragem, mas por incapacidade de manipular. A verdade para eles não é escolha, é instinto. E os terceiros são os homens de família, pais e irmãos que não têm nada a ganhar com a validação e tudo a perder com o silêncio. Eles dizem a verdade porque amam o suficiente para suportar o ódio momentâneo em troca do bem duradouro. Esses 3 grupos são as últimas vozes autênticas na vida de uma mulher bonita. Mas são exceções, e as exceções, por definição, não moldam o mundo, apenas o lamentam. Com o passar dos anos, a distorção se aprofunda. Ela entra na vida adulta acreditando que entende os homens, que compreende relacionamentos, que domina as dinâmicas sociais, mas na verdade está operando com dados falsos, com um mapa emocional desenhado por mentiras bem intencionadas. É como alguém que dirige com o GPS quebrado. Ela acredita que está indo na direção certa, até perceber, tarde demais, que está perdida. E quando o carro quebra, ela não entende o motivo. Afinal, o mapa parecia tão convincente, mas essa não é apenas a história de uma adolescente confusa. É o retrato de uma economia inteira. Um sistema psicológico e social que transforma a beleza numa fábrica de ilusões. E é aí que começa o verdadeiro desastre. A adolescência passou. Agora ela é uma mulher, bem-sucedida, admirada, inteligente. Mas o sistema em que vive continua o mesmo, só ficou mais sofisticado.
A verdade agora não desaparece, ela é substituída. Substituída por elogios estratégicos, por silêncio calculado, por concordâncias que parecem respeito, mas são apenas sobrevivência social. Os homens ao seu redor aprenderam a jogar o jogo, e nesse jogo há uma regra não escrita: a honestidade não leva a lugar nenhum. Pense em um ambiente de trabalho. Uma chefe carismática, confiante, mas com um ego frágil. Cada vez que alguém discorda dela, o clima pesa. Quem a confronta é punido, direta ou indiretamente. Quem a elogia é recompensado. Com o tempo, todos aprendem o comportamento racional. Fingir concordância, elogiar o que não funciona e sobreviver sorrindo. É assim que as mulheres bonitas vivem os relacionamentos, cercadas por pessoas que fingem estar sendo gentis, mas que na verdade estão apenas tentando evitar consequências. O resultado é uma ilusão social perfeita. Ela acredita que é admirada, compreendida, amada. Mas o que ela tem não é amor, é gestão emocional de terceiros. Homens e amigos que dosam palavras, modulam verdades, filtram críticas, tudo para preservar a própria paz. O nome técnico para isso é risco moral, quando alguém com poder é protegido das consequências de seus próprios erros. No amor, isso significa o seguinte: ela pode agir de maneira tóxica, irracional, manipuladora, e os outros continuarão sorrindo, fingindo que está tudo bem. Afinal, desafiá-la não traz recompensa, mas agradá-la, sim. A cada relação, o mesmo padrão. Ela pergunta o que há de errado e ouve o que deseja. Ela repete os mesmos erros e recebe desculpas de terceiros por comportamentos que jamais seriam tolerados em outra pessoa. Assim nasce o que os psicólogos chamam de reforço intermitente, um tipo de condicionamento em que a recompensa vem de forma imprevisível. Às vezes, ela é ignorada. Às vezes, é elogiada, mas quase nunca é confrontada. E isso a mantém presa, viciada no padrão, dependente da validação. As consequências são previsíveis e devastadoras. Ela constrói relacionamentos baseados em mentiras suaves, cria expectativas irreais, e cada fracasso emocional só reforça a sua visão distorcida do mundo. Quando um relacionamento termina, ela não se pergunta: o que eu posso aprender com isso? Ela pensa: eu só não encontrei o homem certo. E recomeça com o mesmo padrão, a mesma ingenuidade, a mesma ilusão. Enquanto isso, mulheres comuns, as não extraordinariamente belas, vivem outra realidade. Elas também lidam com mentiras ocasionais, sim, mas recebem algo que as mulheres muito bonitas raramente experimentam: feedback honesto. Porque os homens ao redor delas têm menos a perder ao dizer a verdade, menos risco, menos motivação para fingir. Quando erram, são corrigidas. Quando exageram, são confrontadas. E com isso, aprendem. É paradoxal. A falta de beleza extrema cria uma vantagem psicológica. Elas crescem emocionalmente mais rápido, aprendem mais cedo a se responsabilizar e, por isso, constroem relacionamentos mais saudáveis. Enquanto isso, a mulher linda, cercada por elogios e filtros sociais, permanece presa no jardim das mentiras bem-intencionadas. Esse sistema é uma prisão elegante, uma gaiola feita de aplausos, onde cada elogio é uma barra dourada e cada silêncio uma fechadura invisível. A mulher bonita acredita que está sendo valorizada, mas na verdade está sendo protegida da dor que a faria crescer, e a consequência é cruel. Sem dor, não há aprendizado. Sem feedback, não há evolução. Sem desconforto, não há maturidade emocional. Ela continua a avançar pela vida acreditando que entende os homens, mas tudo o que entende é a versão editada deles, a versão cuidadosamente calibrada para não irritá-la. O resultado? Modelos mentais completamente falsos sobre amor, sobre masculinidade, sobre natureza humana. Ela vive o que economistas chamariam de ciclo vicioso de informação distorcida. Cada erro reforça o erro anterior. Cada fracasso confirma o padrão.
Cada mentira que ela acredita se torna o alicerce da próxima desilusão. Até que um dia ela acorda sem entender o que deu errado. Como alguém tão desejada, tão inteligente, tão elogiada, pode ser tão infeliz? E a resposta é dolorosa. Porque o mundo nunca permitiu que ela crescesse. A beleza deu poder, mas o poder sem responsabilidade destrói a percepção. E a ausência de verdade destrói a capacidade de amar. Mas a tragédia não termina aí. O que começa como uma distorção sutil, uma mentira bem intencionada, evolui para algo muito maior. Um desastre psicológico em que o poder supera a sabedoria e a beleza se torna a semente da própria ruína. O tempo passa. A beleza amadurece. E o poder, que um dia parecia uma bênção, começa a se tornar um fardo invisível. Durante anos, ela acreditou que entendia os relacionamentos. Mas o que ela realmente dominava era a arte da validação. A habilidade de gerar emoções nos outros sem compreender as próprias. Agora, cada relacionamento fracassado dói mais que o anterior. Não porque ela ame mais, mas porque, em algum lugar profundo, começa a perceber que algo essencial está faltando. O que falta é sabedoria. Aquela que vem do desconforto, da correção, da verdade. Mas ela nunca teve acesso a isso. A beleza lhe deu o poder, mas roubou as lições que o poder deveria ensinar. É o que podemos chamar de o desastre da sabedoria pelo poder. Normalmente, o poder é conquistado aos poucos. Líderes aprendem com erros, empresários acumulam cicatrizes. Pais, professores, artistas, todos crescem porque o mundo os confronta. Mas com ela, não. A beleza adianta o poder antes da maturidade. Ela ganha o que todos desejam antes de entender o que realmente está fazendo. E quando o poder vem sem sabedoria, o colapso é inevitável. Durante a juventude, tudo ainda parece controlável. A atenção constante, os convites, as oportunidades. Mas à medida que os anos passam, algo começa a mudar, lentamente, no olhar dos outros. Atenções antes automáticas se tornam mais seletivas. A aprovação social começa a ter prazo. E a mulher que sempre foi celebrada por sua aparência começa a sentir o vazio de uma verdade que nunca aprendeu a ouvir. Ela confunde charme com conexão, admiração com amor, validação com intimidade. E quando a beleza deixa de abrir todas as portas, descobre que não aprendeu a entrar em nenhuma. Essa é a tragédia da beleza. Não é a decadência física. É o colapso psicológico que vem quando a percepção de poder desaparece e não há estrutura emocional para substituí-lo. Ela percebe que viveu em um mundo feito sob medida para agradá-la, mas não para ensiná-la. E o aprendizado atrasado chega de forma cruel, porque o mundo real não tem paciência para ilusões. Mesmo quando figuras paternas ou familiares tentam intervir, pais, irmãos, tios, homens que a amam o suficiente para confrontá-la, ela reage com rejeição. Acostumada a ser protegida de qualquer desconforto, ela interpreta até o amor mais honesto como uma ameaça. A responsabilidade vira ofensa, a crítica vira traição, e a tentativa de ajuda se torna uma invasão. Assim, ela repele as últimas vozes que ainda poderiam salvá-la da desconexão total com a realidade. O resultado é devastador. Ela se isola em um universo onde ninguém ousa dizer o que pensa. Um ecossistema de mentira e silêncio, onde toda relação é uma performance e toda emoção um investimento. No auge desse processo, ela começa a perder algo muito mais precioso que a juventude: a capacidade de confiar. Porque no fundo ela sabe, ninguém jamais foi completamente verdadeiro com ela. Cada elogio pode ter vindo com uma intenção, cada gentileza com um motivo oculto, cada "você tá certa" com um medo por trás. E o preço disso é altíssimo. A beleza, que um dia parecia um escudo, torna-se uma prisão emocional.
Ela desconfia da admiração, mas teme a indiferença. Quer amor verdadeiro, mas rejeita tudo que se parece com confronto. É uma equação impossível, e o resultado é sempre o mesmo: solidão. Os homens, por sua vez, também saem feridos, porque para se aproximar dela, precisaram mentir. E toda mentira, mesmo a mais bem-intencionada, cobra um preço. Eles sacrificaram a autenticidade pela aprovação, trocaram verdade por acesso e perderam o respeito próprio no processo. É um sistema em que ninguém ganha. Mulheres perdem a clareza, homens perdem a integridade e a sociedade perde a honestidade entre os gêneros. No final, a tragédia da beleza é uma tragédia de incentivos. Um sistema onde ser verdadeiro é punido e ser falso recompensado. Mas esse sistema não se sustenta para sempre. Porque chega um momento em que as consequências não podem mais ser evitadas. Nem pela aparência, nem pelo charme, nem pelo poder. E quando este momento chega, a mulher bonita precisa olhar para algo que evitou a vida inteira: a realidade. E é aí que a redenção se torna possível. Quando a ilusão colapsa, quando a beleza deixa de proteger, e quando a única coisa que resta é a verdade, é nesse ponto que ela finalmente pode escolher entre continuar cega ou a despertar. Chega um ponto em que a beleza deixa de ser poder e precisa se tornar consciência. Um ponto em que o reflexo no espelho não é mais a resposta. É o lembrete da pergunta que sempre foi ignorada: quem sou eu quando o encanto acaba? É nesse momento que algumas mulheres, raras, decidem mudar. Decidem buscar o que o mundo nunca lhes deu: a verdade. A verdade é desconfortável. Ela dói. Ela desmonta o ego. Mas é também o único caminho de volta para a realidade. Porque a verdade tem algo que a beleza não tem: permanência. A beleza atrai, mas a verdade transforma. E toda transformação real começa quando alguém decide abrir mão da validação e encarar o espelho sem maquiagem emocional. Mulheres bonitas que conseguem dar esse passo descobrem algo poderoso: que a vulnerabilidade é mais sedutora do que a perfeição, que o autoconhecimento é mais magnético do que o corpo e que a autenticidade é mais rara do que qualquer traço de rosto. Elas param de pedir aprovação e começam a buscar crescimento, param de testar os outros e começam a se testar, e aos poucos voltam a sentir algo que o elogio nunca proporcionou: paz. Mas essa transformação não acontece sozinha. Ela exige coragem. E exige que os homens ao redor delas também mudem. Homens que se importam de verdade precisam ter coragem de dizer o que ninguém mais diz. Mesmo quando isso custa o relacionamento. Mesmo quando isso causa desconforto. Mesmo quando é recebido com raiva. Porque o amor verdadeiro não protege da dor. Ele a utiliza como ferramenta de crescimento. A honestidade, quando nasce do cuidado, é o ato mais íntimo que pode existir entre duas pessoas. Ela destrói ilusões, sim, mas constrói a confiança. E como sociedade, nós também temos um papel. Precisamos parar de tratar a beleza como um mérito moral. Precisamos parar de recompensar a aparência com imunidade emocional. E precisamos ensinar desde cedo que o valor humano não está na aparência, mas na capacidade de lidar com a verdade. A beleza deveria amplificar a vida, não distorcê-la. Deveria enriquecer os relacionamentos, não corrompê-los. Deveria ser o ponto de partida, não o destino final. No fim, toda essa história não é sobre mulheres bonitas. É sobre todos nós. Sobre como cada um, em algum nível, cria bolhas de ilusão para se proteger do desconforto. Sobre como o ego prefere aplausos à realidade. E sobre como o preço de fugir da verdade é sempre mais alto do que o de encará-la. A beleza apenas expõe isso de forma mais visível, mais trágica, mais humana, porque no fundo, essa não é uma história de vaidade, é uma história de aprendizado negado, de crescimento adiado, de verdades silenciadas. E de como, às vezes, a vida precisa quebrar aquilo que mais admiramos, para revelar o que realmente somos. A verdade pode ser perigosa a curto prazo,
mas as mentiras são sempre catastróficas a longo prazo. A beleza é efêmera, mas a lucidez é eterna. E as mulheres que aprendem essa lição cedo o bastante não perdem o poder, elas o transformam. Transformam a aparência em presença, o encanto em clareza e a admiração em amor real. Se este vídeo abriu seus olhos para o que a beleza faz com a verdade, inscreva-se no canal, porque entender as forças invisíveis que moldam nosso comportamento é o primeiro passo para reconquistar algo que a sociedade nos tirou, a honestidade. E lembre-se, as mentiras podem até confortar, mas é a verdade que liberta.